Boa tarde, pessoal. Estamos aqui diretamente do canal Educação. Espero que todos estejam bem. Peço os alunos aí do Polo de Brasileira, Colônia do Piauí, Simões, Teresina, que estão aí nos acompanhando. Sou o professor Tássio Carvalho. A gente está aqui no curso de Técnico em Secretariado, na disciplina de Direito Administrativo e Empresarial. E hoje a gente vai falar, pessoal, das noções básicas, né, nas noções gerais do direito administrativo. A gente vai falar das partes introdutórias do direito administrativo, entendimento, que ela faz parte do ramo do direito público, né? Os conceitos apresentados pelos nossos teóricos, e aí depois disso a gente vai trabalhar os princípios do direito administrativo, e para finalizar a aula a gente vai falar sobre o ato administrativo. Então a gente vai apresentar aqui o nosso roteiro de aula, tá certo? Como roteiro de aula, pessoal, a gente tem o objetivo do conhecimento, né, as noções de direito administrativo, conceitos do direito administrativo, os princípios do direito administrativo, a administração pública, atos administrativos, e o objetivo da nossa aula é comparar os princípios constitucionais expressos, né, para a gente poder compreender os valores que fundamentam os fins da administração pública. E aí a gente vai ter da teoria à prática, né, algumas resoluções de questões durante a nossa aula e para casa, né, que é a hora de praticar. Então vamos dar o pontapé inicial aqui do nosso conteúdo, pessoal. Nas noções de direito administrativo, né, as características técnicas do direito administrativo, a gente sabe que o nosso direito, pessoal, não só o direito administrativo, mas o direito como um todo, ele vem, né, sendo originário de tradições históricas, né, de outros direitos. Então a gente vai ter influência do direito francês, do direito alemão, do direito da Europa como um todo, né, do direito americano, e aí, consequentemente, não só na nossa área, né, do direito exatamente, vai ter essa influência. Então, dentro das características do direito administrativo, a gente traz, né, que analisando o direito administrativo francês, o teórico, né, Jehan Rivello, identificou 3 características técnicas, né, fundamentais do referido ramo. Então, ele identificou, pessoal, que o direito administrativo é um ramo recente, porque ele se desenvolveu somente a partir do século XIX. O direito administrativo ele não foi codificado, né, pois sua base normativa ela decorre da legislação esparsa e codificações parciais, e ele é influenciado apenas, né, parcialmente pela jurisprudência, uma vez que as manifestações dos tribunais elas exercem, né, como regra, apenas influência indicativa. Então aqui, pessoal, para que a gente entenda essa parte aqui inicial, é extremamente importante que a gente saiba que o nosso direito administrativo, ele não tem uma codificação como o Código Civil, a própria Constituição, o Código Penal e assim sucessivamente. Então ele se utiliza de legislações, né, da Constituição e de outras legislações para que tenha assim a sua base, né, de algum modo direcionado. Então, a gente vai ter essa percepção ao longo da apresentação da nossa disciplina. Continuando aqui, pessoal, a gente tem que o direito administrativo, com a evolução, né, que vem impulsionando contemporaneamente, há de focar-se, né, em 2 tipos fundamentais de relações jurídicas. Uma de caráter interno, e aí a gente destaca aqui para vocês, pessoal, que existe, né, entre as pessoas administrativas e entre os órgãos que acompanham. E a outra de caráter externo, que se forma, né, entre o Estado e a coletividade. Então, aqui a gente deixa destacar essas informações, porque é importante. Então, o direito administrativo ele apresenta 3 características principais. Primeiro, pessoal, isso aqui é algo já direcionado do direito administrativo hoje. Constitui um direito novo, já que se trata de uma disciplina recente, né, com a sistematização científica. Ele se espelha num direito mutável, porque ainda se encontra, né, em contínua transformação, e é um direito em formação. Ele não se tem, né, até o momento, concluído todo o seu ciclo de abrangência. Então, aqui, pessoal, está dizendo o que exatamente? Que o nosso direito, não só o direito administrativo, como o direito como um todo, ele acompanha todos os avanços da sociedade. Então, conforme a época, né, a sociedade ela vai avançando e automaticamente isso vai influenciando nas suas vivências, nas suas relações e com isso vai influenciar, né, nas alterações de leis, né, incrementos de regramentos, né, e surgimento de novas leis, sendo acrescentada uma nova lei, sendo anulada alguma lei e assim sucessivamente. E o direito administrativo não é diferente.
ele é influenciado o tempo todo nesse processo, né, e vem auxiliar a toda a nossa sociedade com o intuito, né, de acompanhar essas transformações que acontecem perante a nossa sociedade e que a sociedade, né, busca por as tratativas, né, de legislações atuais e que acompanham, né, a atual situação. E aí o direito administrativo, bem como a nossa disciplina é direito administrativo e empresarial, também tem as suas modificações. Uma delas, que a gente vai apresentar até o final da nossa disciplina, a gente teve alteração recente na lei de licitações. Então a gente vai ter que se basear, e aí a área do direito é uma área, não só o direito, né, como um todo. A gente, como estudante, a gente precisa o tempo todo estar buscando atualizações, conhecer se teve alguma alteração, alguma modificação, né, ou parcial ou completa, para que assim a gente possa, né, atender à demanda atual daquele exato momento. Então é algo extremamente importante a gente ter essa percepção e acompanhar essas transformações que se acometem, né, durante o processo social, político, econômico, né, e também atinge as nossas legislações como um todo. E aí, continuando aqui, pessoal, no próximo slide, a gente tem a relação com outros ramos do direito. E aí o direito administrativo, por ele não ser codificado, né, como um todo, ele vai ter relações diretas com a Constituição Federal, com o Código Civil, né, quando for tratar de algumas relações de contrato, e aí outras legislações que a gente vai apresentar aqui ao longo da aula. Então a gente tem que o estudo moderno do direito, ele não mais comporta, né, a análise isolada e estanque de um ramo jurídico. E aí, na verdade, pessoal, o direito ele vem a ser um só. São as relações jurídicas que podem ser ter diferente natureza. Então, se tem uma relação aqui, relação entre o direito administrativo, o direito civil e comercial ou empresarial, né, que a gente atualmente utiliza bastante esse termo empresarial, vale a gente também falar, pessoal, anotar que a teoria civilista, né, dos atos e negócios jurídicos e a teoria geral dos contratos, ela se aplica supletivamente, né, aos atos e contratos administrativos. E aí aqui a gente traz um exemplo, né, para contextualizar, que é o artigo 54 da Lei 8.666 de 1993, que é o Estatuto dos Contratos e Licitações. Então aqui, pessoal, continuando a apresentação, né, das relações com outros ramos do direito, a gente também destaca, né, que o Estado ele pode criar né, empresas públicas e sociedade de economia mista para a exploração de atividade econômica. A nova lei de falência também, que é a lei de 2005, né, a lei 11.101, ela, a seu turno, ela exclui o regime falimentar àquelas entidades administrativas, então tem uma relação direta, né, a lei de falência vinculada ao direito empresarial, direito comercial, vai estar tendo alguma relação direta ou indireta, né, com a entidade administrativa que vai estar relacionada ao direito administrativo. A relação, pessoal, de maior intimidade do direito administrativo vem a ser, né, com o direito constitucional. E isso, pessoal, principalmente os nossos princípios que nós vamos apresentar lá na frente da aula, que vão estar capitulados, né, no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. E aí a gente vai ter lá os princípios relacionados, né, expresso, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, né, e a eficiência. Então, são esses princípios que vão estar expressos na nossa Constituição, bem como os poderes, né, todos os direcionamentos da nossa legislação, das nossas organizações, dos poderes públicos, né, vão estar presentes na nossa Constituição Federal. Então, é o direito constitucional que alinhava, né, as bases e os parâmetros do direito administrativo. Na nossa Constituição se encontram os princípios da administração pública, né, que é o que a gente falou no artigo 37 caput, as normas sobre os servidores públicos e as competências, né, do Poder Executivo, que estão entre o artigo 84 e 85 da Constituição Federal de 88. Na Constituição, pessoal, a gente também encontra, e a gente destaca aqui para vocês, alguns institutos, né, que são vinculados à matéria de direito administrativo. A gente encontra sendo tratado sobre a desapropriação, está em vários artigos da nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 24, no artigo 182, parágrafo 4º e
inciso 3º, artigo 184 e artigo 243. Então, a gente observa que em 4º artigo é tratado sobre a desapropriação, que é uma das temáticas, né, abordadas do direito administrativo. A gente também tem, pessoal, das concessões e permissões do serviço público, está no artigo 175, dos contratos administrativos e licitações, que está no artigo 37, inciso 21 e artigo 22, inciso 27, e da responsabilidade, né, extracontratual do Estado, que está no artigo 37, parágrafo 6º. Aqui, pessoal, não é para que vocês decorem, é para que vocês percebam a relação, né, direta do nosso direito administrativo com a nossa Constituição. A gente mostrou para vocês que tem os princípios, fala do serviço público, fala dos órgãos públicos e também fala de outras temáticas importantes do direito administrativo, né, como a desapropriação, a concessão e a permissão de serviço público e assim por diante. Então, é uma relação muito direta, né, muito próxima com a nosso direito constitucional. E a gente vai aqui relembrar, pessoal, um tópico que a gente falou na aula passada. E o que foi que nós tratamos na aula passada, pessoal? A gente falou sobre os ramos do direito. Então, a gente falou do direito público e direito privado. E aí a gente apresentou para vocês todas as áreas que fazem parte do direito público e todas as áreas que fazem parte do direito privado. E aí, a nosso leque hoje da aula é o principal. O direito administrativo faz parte do ramo do direito público. E a gente vai apresentar aqui algumas observações para vocês. Então, a taxonomia do direito administrativo, que é a natureza jurídica, né, que determina o instituto do direito. Então, aqui, pessoal, é indicar a natureza jurídica, né, que consiste em apontar qual categoria do direito o instituto pertence. Então, quando se trata, né, de um ramo do direito, a indagação sobre a natureza jurídica, né, a gente pode resumir e classificá-la como de direito público e de direito privado, que foram os ramos do direito que a gente apresentou na aula passada. E aí não há dúvidas, né, pessoal, que o ramo do direito, o direito administrativo é um ramo de direito público, né? Na medida em que seus princípios e regras, eles regulam o exercício das atividades estatais, especialmente as funções administrativas. E aí a gente traz aqui uma questãozinha para a gente praticar, para a gente se tornar campeão, mostrando que a gente está conseguindo agregar e adquirir o conhecimento, tá? Então, essa questão, pessoal, é uma questão simples, até para perceber se vocês estão realmente prestando atenção na aula, se estão nos acompanhando. É importantíssimo esse feedback, essa troca, né, de mensagens que a gente acompanha aqui ao longo do nosso chat. E a gente vai dar um minutinho para que vocês possam responder essa questão e logo mais a gente vai comentar ela, tá certo? Bora lá, pessoal. Cadê o pessoal aí de Brasileira, Colônia do Piauí, Simões, acompanhando a nossa aula? Vamos participar, pessoal. Então, vamos resolver aqui a questão. Considerando o fragmento, julgue certo ou errado. Entre os ramos da ciência jurídica, o direito administrativo pertence ao direito público interno? E aí essa questão ela está correta, pessoal. Então, vocês aí que estão aí com o mediador de vocês, que estão acompanhando, se leram a questão e entenderam que está correta, vocês estão acompanhando e compreenderam, né, o conteúdo da aula passada.
E aí isso é muito importante, porque é uma continuidade, né? É um fluxo que precisa se entender o conteúdo de hoje para, na aula que vem, né, a gente poder seguir e avançar em várias temáticas, né, que precisam uma da outra, por ter uma multidisciplinaridade nesse processo. E aí a gente vai apresentar para vocês aqui, pessoal, a diferença entre direito administrativo versus a ciência da administração. E aí, em que pese, pessoal, a proximidade entre esses dois ramos do conhecimento, é importante, né, a gente não confundir, e aí é que é um alerta, pessoal, a gente não confundir, né, o direito administrativo com a ciência da administração. Então, a ciência da administração, pessoal, e aqui está se referindo à ciência da administração, ela consiste no estudo, né, das técnicas e estratégias para melhor planejar, organizar, dirigir, controlar a gestão governamental. O certo é que o direito administrativo aqui, ele vai definir, pessoal, os limites dentro das quais a gestão pública, né, a ciência da administração, ela pode ser validamente realizada. Então, a gente consegue extrair dessa questão, exatamente, que a ciência da administração, pessoal, ela vai fazer todo o planejamento estratégico, né, para que se faça o planejamento, a organização, a dirigir e controlar, que é o PDCA, que é esperado em todo o processo organizacional. E o direito administrativo, ele já vai trazer, né, todos os limites que a gestão pública, né, pode ser validamente realizada dentro desse processo organizacional, dentro da ciência da administração. E aí aqui a gente apresenta um quadro comparativo, né, um quadro resumo, que vai auxiliar vocês a terem um melhor entendimento, né? A gente, ao longo da nossa disciplina, a gente vai estar sempre apresentando o conteúdo, depois apresentando alguns quadros ilustrativos, que a gente acha importante, né, estar chamando a atenção de vocês. Então, um quadro comparativo aqui, pessoal, entre o direito administrativo e a ciência da administração. O direito administrativo é um ramo jurídico de direito público. Já a ciência da administração não é um ramo jurídico, né? A gente entende que é uma ciência diferente, não está no rol, né, dos ramos do direito como um todo. O direito administrativo, ele estuda os princípios e as regras do direito. Já a ciência da administração, ela estuda as técnicas de gestão pública. O direito administrativo, pessoal, por sua vez, é uma ciência deontológica, normativa, e a ciência da administração é uma ciência social, que vai trabalhar as relações sociais junto às organizações como um todo. O direito administrativo, pessoal, ele fixa limites para a gestão pública, e a ciência da administração, ela se subordina-se, né, às regras do direito administrativo. E aí o professor Maza montou esse quadro ilustrativo aqui, de 2022, que nos auxilia, né, a compreender essa diferença entre direito administrativo e a ciência da administração. Aí a gente também vai apresentar aqui, pessoal, dentro dessa proposta de noções de direito administrativo, o objeto imediato e o objeto mediato, né, do direito administrativo. Então, o direito administrativo, pessoal, é um ramo científico que estuda uma parcela, né, das normas componentes do ordenamento jurídico, a saber, as normas que disciplinam o exercício da função administrativa, e aí aqui a gente está tratando, né, exatamente do objeto imediato do direito administrativo, que são os princípios e regras, né, que regulam a função administrativa. Já, pessoal, as normas, né, e os princípios administrativos, eles têm por objeto a disciplina, né, das atividades, agentes, pessoas e órgãos da administração pública, constituindo assim o objeto mediato, né? Então, aqui está se tratando do objeto mediato do direito administrativo. Então, é importante a gente entender que dentro do objeto imediato, as normas, né, que disciplinam o exercício da função administrativa vão estar vinculadas nesse processo, que aí vem os princípios e as regras que regulam a função administrativa. E dentro do objeto mediato, né, a gente tem as normas e os princípios gerais que vai ter por objeto, né, essa disciplina da figura das atividades, das pessoas, né, dos agentes e órgãos da administração pública. Os pressupostos, pessoal, do direito administrativo. E aí a gente vai apresentar aqui para vocês dois pressupostos fundamentais. Então, o surgimento do direito administrativo, entendido, né, como complexo de regras disciplinadoras, né, da atividade administrativa, somente foi possível, né, a dois pressupostos fundamentais. Então, a gente vai destacar aqui esses dois pressupostos fundamentais.
Primeiro, a saber, pessoal, a subordinação do Estado às regras jurídicas, características, né, surgida com o advento do Estado do Direito. E aí a gente tem o segundo pressuposto, que é a existência de divisão de tarefas entre os órgãos estatais e a noção, né, de Estado de Direito e a concepção da tripartição dos poderes que tem status sine qua non, né, para a existência, né, do direito administrativo. Agora a gente vai falar aqui da autonomia do direito administrativo, né? Então ela é uma ciência autônoma e atualmente, pessoal, não existe mais controvérsia sobre essa autonomia didática e científica do direito administrativo diante dos demais ramos jurídicos. E aí aqui quer dizer o seguinte, pessoal, que antes, né, tinha, digamos que aquela certa influência. Ela aqui está dizendo a autonomia do direito administrativo na percepção e no entendimento que antes se tinha uma influência, né, como se ela fosse pertencente de outros ramos do direito. E aí com a evolução histórica, né, com a evolução do direito como um todo, né, não só brasileiro, como de outros países, né, que influenciaram o direito brasileiro, a gente tem ela já como uma ciência autônoma, né? Então, a existência de um objeto próprio, né, as regras de direito disciplinadoras do exercício da função administrativa, e se tem a existência, né, dos princípios específicos, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, que são fatores, né, que vão ser suficientes para conferir o status, né, de ramo autônomo. Então, aqui a gente tem, basicamente, né, essa projeção do entendimento, né, da autonomia do direito administrativo. E aí aqui, pessoal, a gente, antes de entrar no conceito propriamente dito do direito administrativo, é extremamente importante, ao longo da disciplina do direito administrativo, a gente vai estar, a todo momento, né, falando de alguns conceitos que são importantes, como Estado, governo, poder executivo, a administração pública com as iniciais maiúsculas, a administração pública e poder executivo com as iniciais minúsculas, e que vem a ser indispensável, né, para a compreensão de diversos temas do direito administrativo. Então, a gente vai apresentar esses conceitos de forma simplificada para vocês, para que assim, né, vocês se sintam familiarizados ao longo do processo da nossa disciplina. Então, Estado, pessoal, é um povo situado em determinado território e sujeito a um governo. Do conceito de Estado, pessoal, a gente tem três figuras importantes: o povo, o território e o governo. Então, nesse conceito, a gente tem três elementos. A gente vai apresentar o conceito de cada um desses elementos. Então, o povo, pessoal, é a dimensão pessoal do Estado, o conjunto de indivíduos, né, unidos para a formação da vontade geral do Estado. Então, somos nós, cidadãos brasileiros, que fazemos parte desse povo, né, fazemos a figura de todo esse povo que representa a população brasileira. O território, pessoal, é a base geográfica do Estado, a sua dimensão espacial. Nessa situação do território, a gente tem a caracterização de todo o Estado brasileiro, incluindo todas as 5 regiões, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E é o nosso Piauí que está aqui no Nordeste com muita glória e muito louvor. Aqui, pessoal, a gente tem um conceito de governo, que é a cúpula diretiva do Estado, e aí é indispensável, né, também a gente lembrar que o Estado ele organiza sobre uma ordem jurídica, né, que consiste no complexo de regras de direito, cujo fundamento maior, né, de validade vem a ser a Constituição. Aí a gente traz o conceito, né, o entendimento do que vem a ser governo, pessoal. Então, o governo, atualmente, em sentido subjetivo, né, é a cúpula diretiva do Estado, responsável pela condução dos altos interesses estatais e pelo poder político, né, em que a composição ela pode ser modificada mediante eleições. E é o que a gente está vivenciando ao longo deste ano, né? A gente está tendo eleições para, neste momento, presidente, governador, deputado estadual, deputados federais. E aí, no próximo ciclo de eleições, a gente vai ter eleições para prefeito e vereadores. Então, isso vai se modificar, né, ao longo do tempo. Na acepção objetiva ou material, governo vem a ser a atividade diretiva do Estado. A gente vai falar aqui de poder executivo
com as iniciais maiúsculas. Então, é um complexo de órgãos estatais, verticalmente, né, estruturados sobre a direção superior do chefe do executivo. Quem é esse chefe do executivo, professor? É o presidente da República, o governador ou o prefeito, né, dependendo da esfera federativa analisada. O presidente da República do Brasil, governador dos estados, né, e os prefeitos dos municípios. Junto, né, com o legislativo e o judiciário, o executivo ele compõe a tripartição dos poderes do Estado. Então é importante, a gente talvez lá na frente vai estar falando, né, nessa tripartição dos poderes do Estado, que vai ser composto, né, pelo legislativo, judiciário e executivo. Então faz parte, né, dessa tripartição dos poderes do Estado. Aí a gente apresenta aqui, pessoal, o conceito de administração pública com as iniciais maiúsculas. E a gente vai perceber a diferença quando ela se apresentar com as iniciais minúsculas. Então, a administração pública, com iniciais maiúsculas, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa, independentemente de serem pertencentes ao Poder Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário ou qualquer outro organismo estatal, como Ministério Público e Defensorias Públicas. Já, pessoal, o conceito, o entendimento, né, de administração pública com iniciais minúsculas ou poder executivo com iniciais minúsculas são expressões que vão designar a atividade consistente, né, na defesa concreta do interesse público. E aí, pessoal, aqui só para a gente finalizar essa parte, né, de noções de direito administrativo, a gente tem que os sentidos da expressão administração pública, né? Então, a expressão administração pública ela pode ser entregada, né, em diferentes sentidos. Primeiro sentido, a administração pública, em sentido subjetivo, orgânico ou formal, é o conjunto de agentes, órgãos e entidades públicas que exercem a função administrativa. Já no sentido, pessoal, administração pública em sentido objetivo, material ou funcional, então mais adequadamente, né, denominada de administração pública com as iniciais minúsculas, ela é a atividade estatal consistente, né, em defender de forma concreta o interesse público da sociedade. E aí no que diz respeito, pessoal, ao aspecto material da administração pública, é importante a gente destacar aqui que é utilizada a expressão, né, para designar uma atividade estatal, que pode se distinguir, né, a administração pública lato sensu, compreendendo tanto a função administrativa quanto a função política ou de governo, e já a administração pública stricto sensu, ela abrange, né, exclusivamente o desempenho da função administrativa. E aí aqui a gente entra propriamente dito, pessoal, na ideia, né, do conceito de direito administrativo. Aqui a gente traz o conceito de 4 autores que vão estar apresentando as suas propostas, né, na sua época, do desenvolvimento e do entendimento do que vem a ser direito administrativo. Como toda e qualquer outra ciência, pessoal, o direito administrativo ele não tem um conceito, né, existe divergências, né, doutrinárias de cada doutrinador, né, querendo apresentar a sua expectativa do que vem a ser o direito administrativo. Mas o certo é que a gente vai perceber que ao longo da apresentação do conceito, eles vão usar termos técnicos que vão estar presentes em todos os conceitos. Então, vamos ao conceito de Bandeira de Mello, que diz que o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e órgãos que a exercem. Meirelles, pessoal, que é um outro teórico, ele diz o seguinte: o direito administrativo é o conjunto harmônico, né, de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. E aí de Pietro ele traz que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram, né, a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa, né, não contenciosa que exercer e os bens de que se utiliza, né, para a consecução de seus fins de natureza pública. E a gente tem mais um conceito aqui, que é o conceito de Carvalho Filho, em que ele diz que o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público,
regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir. Então aqui, pessoal, a gente quer mostrar para vocês que existe, né, a exposição de cada teórico, de cada percepção, mas vocês fiquem livres com o entendimento de vocês. A gente trouxe aqui a apresentação de conceito de 4 teóricos. E a partir disso, vocês vão poder reformular o entendimento de vocês. Nesse processo formativo, que a gente tem o nosso aluno, né, o nosso discente, como protagonista do processo, nós entregamos o nosso processo de conhecimento de conteúdo para que assim você consiga compreender, fazer a leitura, compreender e saber ser crítico no processo, né? Expressar o seu entendimento, expressar e entregar tudo aquilo que você está compreendendo. No nosso processo de informação, a gente não quer mais aquele aluno que fique decorando conceitos de autor tal, de autor X, de autor Y, mas sim compreender todo o processo. É extremamente importante a gente ter essa percepção ampla, né? Uma percepção avançada, né? A nossa sociedade está avançando e, com isso, o nosso processo de ensino para o nosso processo de formação também tem que acompanhar. Então, a gente vai apresentar os principais pontos que você consegue, com tranquilidade, entregar uma ideia geral do que vem a ser, né, o conceito de direito administrativo. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, o conceito mais adequado, ele parece o que combina, né, 3 elementos, pessoal, mencionados pelos referidos autores. Então, quais são os elementos? 1, a natureza do direito público. 2, o complexo de princípios e regras. E 3, a função administrativa que engloba, né, os órgãos, agentes e pessoas da administração. Então, a gente consegue simplificar que direito administrativo é o ramo do direito público que estuda 6 princípios, né, e regras reguladoras do exercício da função administrativa. Então, com tranquilidade, você apresenta esses 3 elementos que vão ser o tempo todo vinculados nos conceitos dos 4 autores que a gente trouxe. Esses autores, pessoal, são os principais personagens, né, disciplinadores que vão tratar sobre o direito administrativo aqui no Brasil. Então, são os melhores autores de referências, né, históricas, assim, ao longo da nossa vivência, nosso processo de aprendizagem, que a gente sempre busca, né, para poder contextualizar e compreender o conteúdo. E aí aqui a gente vai resumir, pessoal. Então, vamos aqui resumir um pouquinho o que a gente viu até agora, até o momento. Então, a gente viu o conceito, né, de direito administrativo, que é o ramo do direito público que estuda princípios e regras reguladoras, né, do exercício da função administrativa. A taxonomia, pessoal, que é o entendimento do ramo do direito, exatamente, né, que pertence ao direito administrativo. Então, o direito administrativo é o ramo do direito público, na medida em que seus princípios, né, e regras regulam o exercício de atividades estatais, especialmente, né, a função administrativa. A gente apresentou a diferença, né, de direito administrativo e a ciência da administração, em que direito administrativo ele define os limites, né, dentro das quais a gestão pública, a ciência da administração, pode ser validamente realizada, e a ciência da administração, que consiste, né, no estudo das técnicas e estratégias para melhor planejar, organizar e controlar a gestão governamental. Então, apresentando aqui ainda parte do nosso quadro resumo, a gente apresentou os conceitos, né, de Estado, que é o povo situado em determinado território e sujeito a um governo. O governo, pessoal, que é a cúpula diretiva, né, do Estado, que vem a ser responsável pela condução dos altos interesses estatais e pelo poder público, e cuja composição, né, ela pode ser modificada mediante eleições. O poder executivo, que é o complexo, né, de órgãos estatais verticalmente estruturados sob a direção superior do chefe do executivo, no caso, o presidente da República, o governador e prefeitos. Junto com o Legislativo e o Judiciário, o Executivo ele compõe a tripartição dos poderes do Estado. A gente tem a administração pública, né, com as iniciais maiúsculas, que vai designar o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa, independentemente, pessoal, de pertencerem ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, né, ou qualquer organismo estatal que a gente destaca, né, o Ministério Público e as Defensorias Públicas. E a expressão, né, pessoal, administração pública, com iniciais minúsculas, ela é sinônima do poder executivo, também com iniciais minúsculas,
e ambas vão designar, né, a atividade consistente na defesa concreta, né, do interesse público. E aí aqui, pessoal, a gente vai dar o pontapé inicial, antes do intervalo, né, das ideias gerais, da importância, né, dos princípios administrativos. Então, o direito administrativo, pessoal, a gente aprendeu que ele é não codificado. Por isso, as suas funções, a sistematizadora, né, unificadora da lei e de outros ramos desempenhados por códigos, né, no direito administrativo, vão caber exatamente aos princípios. Então, princípios, pessoal, são regras gerais que a doutrina, né, ela identifica como condensadoras, né, dos valores fundamentais de um sistema. Então, a gente tem a dupla funcionalidade dos princípios. Essa dupla funcionalidade, pessoal, é porque os princípios do direito administrativo, eles cumprem duas funções principais, a gente vai apresentar essas funções principais. A primeira é a função hermenêutica, em que se o aplicador do direito, pessoal, ela tiver dúvida, né, sobre qual o verdadeiro significado de determinada norma, que pode determinar o princípio, né, como ferramenta de esclarecimento sobre o conteúdo do dispositivo analisado, e também, pessoal, a função integrativa, que além de facilitar a compreensão, a interpretação, né, de normas, o princípio ele vem atender também à finalidade, né, de suprir lacunas, funcionando como instrumento, né, para o preenchimento de vazios normativos, né, em caso de ausências do expresso regramento sobre determinada matéria. E aí a gente traz aqui, pessoal, o regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo, pessoal, é o conjunto formado por todos os princípios, né, e regras pertencentes ao direito administrativo. E aí era chamado de regime jurídico administrativo. Então, a gente fecha o entendimento que o regime jurídico administrativo são todos os princípios que a gente vai estudar, né, sejam os expressos na Constituição ou seja em outras legislações, e que venha também a ser, além dos princípios, né, as regras que são pertencentes ao direito administrativo, que é o que a gente vai aprender ao longo da nossa disciplina. Já a expressão regime jurídico da administração, ela designa, né, os regimes de direito público e de direito privado aplicáveis à administração. E aí a gente vai apresentar aqui, pessoal, os supraprincípios do direito administrativo. E aí eles são os principais, os princípios centrais, né, do qual vão derivar, né, todos os demais princípios e regras do direito administrativo. Então é extremamente importante a gente conhecer esses princípios, pessoal. Primeiramente, a gente tem a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, no direito administrativo, a principal perspectiva do direito, pessoal, é simplesmente defender, né, a coletividade na projeção, né, à frente da pessoa privada. Então, digamos, se eu tiver um interesse particular como indivíduo e for o contrário, né, ao que é da coletividade, o nosso direito, o direito administrativo, ele vai acompanhar o direito coletivo, né, a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, significa que os interesses da coletividade vão ser mais importantes que os interesses individuais. Razão pela qual, pessoal, a administração, como defensora, né, dos interesses públicos, ela recebe das leis poderes especiais não extensivos aos particulares. Já o outro supraprincípio, pessoal, é a indisponibilidade do interesse público. Então, os agentes públicos, né, quem está no poder, eles não são donos, né, do interesse, né, por eles defendido. Então, no exercício da função administrativa, os agentes públicos eles estão obrigados a atuar, né, não segundo a sua própria vontade, mas do modo, né, determinado pela legislação. Então, aqui a gente entende que os agentes públicos, eles não são donos, né, do interesse por eles defendidos. Eles estão ali exercendo aquela função pública, né, que em outro momento pode ter outra pessoa ali substituindo ele e vai dar continuidade nessa função pública, né, que vai ser preciso ter investido um agente público. Aí aqui, pessoal, a gente não vai apresentar ainda exatamente essas prerrogativas, né, especiais conferidas ao direito público e seus agentes decorrendo da supremacia do interesse público. A gente vai deixar para o nosso segundo momento, né, após o nosso pequeno intervalo, para que a gente possa, de forma exemplificativa, pessoal, mostrar para vocês como esse direito administrativo ele influencia, né, nas nossas relações, nas nossas envolvimentos, né, sociais,
E aí a gente consegue tirar do entendimento, né, dos princípios do direito administrativo, as possibilidades, né, de relação na nossa vida, na nossa vivência pessoal. Então, até aqui, pessoal, o que foi que a gente estudou na nossa disciplina? A gente falou das noções gerais do direito administrativo, a gente apresentou para vocês que o direito administrativo faz parte do direito público, é o ramo do direito público. E aí, depois disso, a gente fez a apresentação dos conceitos, né? Trouxemos a figura de 4 conceitos, de 4 teóricos extremamente importantes na área do direito administrativo. E aí, depois, a gente trouxe a ideia geral do que vem a ser o direito administrativo, né? Que é a ciência do direito público, que vai estar tratando, né, as questões dos princípios, das regras do direito administrativo e tratando a autonomia, né, do agente público nesse processo da administração, seja direta ou indireta. Então, pessoal, com isso a gente dá uma pequena pausa e aí logo mais a gente retorna, né, para que dê continuidade à sequência, né, do entendimento dos princípios gerais do direito, tá? Então, até logo, pessoal.